Seja muito bem-vindo. Dá uma escutada para você ver as crianças passando lá fora. A Constituição diz que todos têm direito à educação. Mas tem jovens e até mesmo adultos que no seu tempo, na sua idade de estudo, ele não conseguiu terminar, não conseguiu estudar e teve a evasão na educação. E este PCC que vou apresentar é a educação de jovens e adultos, que é uma oportunidade para aqueles que saíram da escola, pararam de estudar, voltar e terminar. Olha só as crianças passando lá fora com alegria, mas quantas crianças e também até adultos não conseguiram terminar os estudos. É meu PCC de Educação de Jovens e Adultos na Faculdade Estácio de Sá. Vem comigo que eu vou te explicar. Vou fazer uma breve introdução sobre o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Educação especial, a educação inclusiva. A educação especial apoia no artigo de Eric Prestes. No contexto histórico, ao longo da maior parte da humanidade, as pessoas que nasceram com deficiências tiveram assim uma classificação praticamente de pessoas com obstáculos insuperáveis. Eram chamadas de retardadas, anormais, incapazes, enfermas ou mesmo semi-educadas. Olha só como que era chamada as crianças que nasciam com deficiência. Essa marca faziam com que as pessoas que nasciam com alguma deficiência estivessem à margem da sociedade. Para refletirmos um pouco, lá na antiguidade clássica, era muito comum as crianças que tinham deficiência serem abandonadas nas florestas. Elas eram abandonadas nas florestas para ali morrerem. Ou eram atiradas num precipício para morrer. Essa era a era clássica, chamada era clássica. Essa situação perdurou por volta de até meados de 1970. Embora ao longo do tempo a gente tinha parado de deixar crianças nas florestas para morrer, ela continuou segregada. Ela continuou excluída, a criança com deficiência. Ela continuou excluída, praticamente tendo que lidar com a deficiência por meio da própria sorte. Segregar e isolar até meados de 1970 foi basicamente aí que se praticou tudo isso. Agora, pessoal, por volta desse período, começa-se a utilizar outros termos e continuaram a ser discriminadas. Elas eram chamadas assim: pessoas educáveis, semi-educáveis,
ou ineducáveis. Eram usadas essas expressões para definir se as pessoas com deficiência poderiam ou não aprender. Veja bem, lá na década de 1988, começa a haver uma mudança em tudo isto. Com a nova Constituição brasileira, a gente começa a ter algumas alterações nesta maneira de expressar e de pensar. No artigo 208 da Constituição, fala bem claro sobre a educação especial. Constituição, artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetiva mediante a garantia de, olha o que está escrito no inciso 3, atendimento educacional especializando aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Note que em 1988 ainda usava-se a expressão portadores de deficiência, expressão que não utilizamos mais hoje. Hoje temos a ideia de nomenclatura de pessoas com deficiência. A LDB de 1996, no artigo 58, entende-se por educação especial, para os efeitos da lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente no regular de ensino para educando com deficiência, transtornos globais de desenvolvimentos e alta habilidades e superdotação. Perceba que as leis, elas começaram a aparecer aí para haver uma mudança de pensamento e também de expressão e na prática também. A resolução CNE, número 4 de 2009, vamos ver o que ela diz. Institui diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializando na educação básica, modalidade educação especial. A partir dessa resolução de 2009, a gente passa a ter uma diretriz para a modalidade da educação especial. Nesse mesmo ano, também acontece a resolução CNE número 4 de 2009, salas de recursos multifuncionais e centros de atendimentos. Quer dizer, o aluno especial ia ter acesso e tem acesso aos recursos, às salas de recursos multifuncionais e centros de atendimento. Na continuidade da resolução, é feita a lei número 13.146 de 2015. E ela diz assim: Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quais são os princípios desse, o que ajudou neste estatuto? Em 2020, um novo decreto acrescenta mais direitos à educação especial. Perceba que cada etapa é um degrau, cada maneira, cada lei, cada resolução é um degrau a mais que a educação especial foi subindo aí. Em 2020, um novo decreto acrescenta mais direitos à educação especial.
decreto número 10.502 de 2020. Política, o que ele diz? Política Nacional da Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizagem ao longo da vida. Perceba aqui que neste direito aqui, neste decreto, não aparece somente a educação especial, aparece também a palavra inclusiva. E o que significa isso? Significa os alunos não somente deficientes, mas sim também aqueles jovens e velhos que pararam de estudar e têm a oportunidade de fazer o EJA. Está tirando ele está voltando para a sala de aula, quer dizer, fazendo uma inclusão, incluindo ele na sala de aula, para ele continuar os seus estudos e terminá-los. E isso aí também vai abaixar a taxa de analfabetismo e até mesmo a taxa de alunos que não conseguiram terminar o ensino médio. Bom, pessoal, estas duas ações relevantes para a implementação de um projeto educativo fundamentados no princípio de inclusão escolar. Olha aí a inclusão aparecendo junto aí com a educação especial. O primeiro exemplo de ações relevantes fundamentadas no princípio da inclusão escolar diz respeito às atitudes que envolvam não só avaliações, como também atividades lúdicas de interações interpessoais. Outra ação importantíssima é a implementação de novos acessos para cadeirantes ou pessoas com deficiências, para que seja garantido que todos tenham acesso à educação. Perceba como que a educação especial, que é a educação inclusiva, progrediu aí. Agora, quais são, eu fiz aqui um apanhado, quais são os princípios da inclusão escolar? Os princípios são: toda pessoa tem direito de acesso à educação. Toda pessoa tem direito à educação. Seja pobre, rico, sem distinção alguma. Toda pessoa aprende. É o que a lei fala. Toda pessoa, ela aprende. Se você ensinar algo para a pessoa, ela vai aprender. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular, entre outros. Agora, eu apanhei aqui 4 estratégias pedagógicas para promover a inclusão na escola. Atribuir um tempo de avaliação distinto para cada caso. Aceitar a diversidade de fatores no processo de construção do conhecimento desses alunos. Associar os instrumentos que mais se integrem às necessidades dos alunos. E aí, pessoal, falei um pouco sobre educação especial e educação inclusiva. A educação especial voltada aí para os deficientes, aqueles que têm alguma deficiência, e também a educação inclusiva, dando oportunidade aí para aquele que parou de estudar, e seja jovem, seja velho, e ele voltar a estudar e terminar os seus estudos.
foi pedido para que neste PCC eu fizesse um plano de aula, visitasse uma escola e fizesse aí um plano de aula. E eu dei aula numa escola estadual e dando aula na escola estadual, em 2 salas de aula que eu dava aula, de substituição, tinha alunos especiais e tinha professora e tem a professora de apoio. E uma das coisas que me chamava a atenção é o carinho, a paciência que a professora de apoio tem com o aluno com deficiência. Ela ensinava com carinho, com amor, com dedicação. E isso me chamou muita atenção. E uma das coisas que eu, entrando pela primeira vez na sala de aula, eu me dirigia bom dia para todos e fazia questão de dirigir até o aluno especial e falar um bom dia para ele não se sentir diferente de todos, mas se sentir que ele estava dentro da sua casa, se sentir que está ali para aprender, sentir também o calor humano, a empatia e assim por diante. Eu tive essa experiência e estou passando aqui neste PCC. E quando chegava a avaliação, tinha um menino também, a avaliação, os alunos faziam todos juntos e a professora de apoio também ajudando ali. Mas uma coisa que me chamou a atenção também é que tinham alunos que tinham dificuldades, que a gente percebia que eles tinham alguma dificuldade, alguma deficiência, mas que por ele não comprovar a sua deficiência, ele estava ali estudando também. Então tem 2 tipos aí, ó. Tem aquele que comprova o seu problema, a sua deficiência, seja ela um pouquinho na mente e assim por diante, mas tem um aluno que não consegue, através de laudo, comprovar algum problema que ele tem. E é esses alunos que eu também quero passar aqui. Aí ele não tem um professor de apoio. Aí o que eu fazia? Eu dava o apoio para ele. Eu pus ele sentado perto ali, na primeira carteira, perto da minha mesa, e ali eu cuidava dele. Cuidava da sala e dava também uma aula especialmente para ele. Ele não conseguia acompanhar a turma, mas o que ele ia conseguindo absorver, eu ia ensinando e passando para ele. Eu quero deixar isso aqui neste PCC. Foi me pedido para fazer um plano de aula. E neste plano de aula, vou passar ele aqui. O nome do projeto, Trabalhando o Contexto Escolar. Período em que o projeto será trabalhado, segundo trimestre. Séries que serão contempladas pelo projeto, 5º ao 9º ano. Objetivos do projeto: fortalecer a comunicação entre o aluno com deficiência e a aprendizagem. O objetivo geral: contribuir para a formação desses alunos, auxiliando em suas potencialidades. O objetivo específico: organizar o espaço escolar para que exista um respeito às diferenças. Justificativa deste projeto: a necessidade de criar acessibilidade
para os alunos com deficiência. Foi o grande ponto para essa iniciativa. A metodologia usada, a metodologia estratégica, aulas, jogos, atividades dinâmicas, brincadeiras, avaliações como auxílio de educadores e as referências, por fim, as referências, atendimento educacional especializado. Tá aí, pessoal, meu PCC. Fiz um breve resumo aí da educação especial, da educação inclusiva, e o plano de aula está aí. E agora vem a conclusão, fazendo a visita na escola, examinando livros, examinando artigos, examinando leis que foram criadas. Eis aqui a conclusão. Em nosso contexto, todos os brasileiros possuem o direito à educação. Deste modo, o acesso ao ensino é garantido por meio de políticas públicas que apresentam as responsabilidades do Estado, o qual possui o dever de assegurar condições efetivas de aprendizagem aos indivíduos. Na realidade brasileira, ainda precisamos avançar para que a educação seja assegurada de forma efetiva. Com a garantia de educação, haverá uma contribuição para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Faz parte desta construção o cotidiano e a aprendizagem. Faz parte de um processo inclusivo que se dá desde a entrada do aluno em sala de aula, onde o educador busca desenvolver suas potencialidades em igualdade com o restante da turma, não havendo diferença, não havendo discriminação, auxiliando no ensino para que os índices de avaliação sejam positivos. Termino o meu PCC, espero que você entenda e compreenda, e até a próxima, pessoal.